Ampliamos o nosso olhar para a cultura em sua totalidade. Convidamos agora o grupo Alegreto, do Conservatório Pernambucano de Música, para enriquecer nossa noite com a sua apresentação. Que este momento nos lembre da importância da música como expressão estética e como linguagem universal. Foi uma música medieval chamada Esquerda Azul, Mar Azul. É uma dança que começa lenta e vai se acelerando, mas é uma dança que se dançava nas ruas durante a Idade Média, né? Fora dos castelos. Depois a gente tocou... Obrigada. Depois a gente tocou o Branle das Tochas. É uma dança também dançada fora da corte, né? Fora dos palácios. Onde o cavalheiro ou a dama seguram um candelabro e, num determinado momento da dança, eles se encontram, dançam ali, fazem uma firula juntos e se separam e vão procurar outra pessoa para entregar a lanterna. Era uma maneira de flertar, né? De namorar. Essa última que a gente tocou é uma branle simples, é uma também dança do povo. E agora, para terminar, nós vamos tocar La Volta, que é uma dança de corte, né? Dançada
nas cortes europeias durante a Renascença. Uma dança que foi proibida durante muito tempo, porque quando a dama dançava, que fazia um movimento por cima da perna do cavalheiro, do joelho do cavalheiro, aparecia o joelho dela. Então era uma dança quase pornográfica. Muito pornográfica para a época, foi banida das cortes. E a gente vai tocar ela agora. E quem vai mostrar, né? Você? Agradecer a Robson, que foi o meu primeiro contato aqui na Unicap. Procurei a Unicap porque quando o papai faleceu, toda a biblioteca dele ficou dentro de casa, a mamãe precisava se mudar, não tinha como levar toda a biblioteca que ele construiu durante toda a vida dele. E a gente perguntou aqui na Católica se interessavam com a doação desse acervo, e a Católica abrigou esse acervo de papai. Então, por isso que eu lembrei da Universidade Católica nesse momento da gente poder celebrar o centenário de vida, de nascimento de papai. E aí eu agradeço ao promotor, a coordenadora, a Robson, a Eloy, que também é amigo meu e de meu marido, né? Ele tem essa amizade com o Robson, mas também é amigo nosso. Vamos ter o Grupo Alegreto de música antiga hoje tocando aqui também, do qual eu faço parte. É um grupo do conservatório, então eu agradeço aos integrantes que toparam vir hoje fazer esse momento musical na celebração. Agradeço a várias pessoas, amigos que se envolveram no projeto, como Luiz Reis, como Leidson Ferraz. Meus irmãos todos estão aqui, os que moram longe também vieram as famílias, meus sobrinhos, minha mãe está aqui. Então, assim, tem Juliana que está ali atrás, que também é uma grande amiga, está ali filmando para mim. Tem Ronaldinho, que vocês vão ver, ele criou um avatar de papai, que eu achei assim, fantástico, sabe? E ele toca com a gente na Alegreto, mas ele também é multi, então ele termina fazendo outras coisas. Então, assim, muitas pessoas se envolveram com o projeto pelo carinho que tem pela família, por mim, pelo que a celebração emana. Então, eu só tenho a agradecer e agradeço também a presença de todos vocês. Aqui tem gente que conheceu o papai, mas também tem gente que não conheceu. E vai ser uma oportunidade de poder conhecer um pouquinho do que ele fez e do que ele deixou.
Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou um avatar criado com inteligência artificial, com o intuito de aproximá-los de quem eu fui. E eu gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. Isaac Gondim Filho, por mim mesmo. Isaac Gondim Filho. É como sou mais conhecido, mas o meu nome completo é Isaac Magalhães de Albuquerque Gondim Filho. Sou casado com Estefânia e do nosso matrimônio temos 4 filhos: João José, Pedro Paulo, Marta Maria e Manuel Mário. Colei grau como cirurgião dentista em 1946, pela Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, Escolas Anexas de Farmácia e Odontologia. Através de concurso de títulos, na Embaixada da Itália do Rio de Janeiro, obtive uma bolsa de estudos do governo italiano para o ano acadêmico de 1957 e 1958. O próprio plano de estudo compreendia 2 fases: frequência de 2 meses à Universidade Italiana para estrangeiros de Perugia, onde segui o curso de Alta Cultura, o curso médio de Língua, Literatura e História Italiana. 2, frequência ao curso de Direção Teatral na Academia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, de Roma, onde recebi aulas de direção teatral, exercício de direção, história do figurino, cenotécnica, interpretação e educação da voz. Depois do meu tempo em Roma, fui para Paris por minha conta e risco, atraído por um certo curso de filosofia do teatro que seria oferecido pela Sorbonne. O folheto de divulgação prometia maravilhas, aulas com as mais expressivas e destacadas figuras do teatro francês. Qual não foi a minha decepção quando a diretora do curso me revelou que aquele curso nunca houve, nem nunca haveria. E este papelzinho de publicidade que trago guardado no bolso, recebido ainda no Brasil, na Embaixada da França do Rio de Janeiro. Perguntei-lhe, mostrando-lhe o papel amarrotado. A gentil senhora percebeu como eu me abati, e para me reanimar pediu-me que voltasse na semana seguinte. Então, me forneceu uma relação completa de todos os cursos de arte dramática que existiam em Paris e uma carta muito gentil me apresentando e pedindo que me deixassem observar um pouco do que era ali ensinado. Optei pelo curso de condicionamento do personagem com André Voisin. Este foi outro curso de aperfeiçoamento decisivo para minha formação artística, quer como professor, quer como diretor. Ainda na área dos cursos, eu que tanto havia querido seguir, um curso de dramaturgia. Só vinha conseguir isto em Londres, no London County Council, onde sob a direção de Norman Holland, tive, finalmente, o meu curso de aperfeiçoamento como autor teatral. O diretor da Academia Nazionale d'Arte Drammatica de Roma, professor Romeu Radice, conseguiu para mim um estágio especial na companhia teatral Luchino Visconti, como assistente de direção do grande encenador italiano, primeiramente na produção de Um Panorama Visto da Ponte de Arthur Miller e na encenação de O Empresário de Esmirna de Carlo Goldoni. Ainda em Roma, o senhor Umberto Varoni proporcionou-me alguns contatos. O primeiro destes foi Anton Júlio Bragalha, o encenador das primeiras peças de Pirandello, diretor renomado internacionalmente e filho mais que legítimo da comédia dell'arte. O segundo foi outra figura marcante, Charoff, discípulo de Stanislavski e propagador do seu método em toda a Europa. Realizei junto a ele um verdadeiro estágio, onde me foi revelado em toda a sua plenitude, o que resultou ser a base de minha atuação como professor e diretor. Mais tarde, tive a oportunidade de realizar um estágio na BBC de Londres, onde trabalhei como radioator, chegando também a produzir e apresentar programas de comentários teatrais sobre o que acontecia nos teatros da Inglaterra. Dito isto, agradeço a presença de todos vocês. Essa foi uma parcela de minha história e espero ter conseguido explicá-la com clareza e leveza a todos. Obrigado. Uma apreciação mais atenta da produção de dramaturgos pernambucanos em atividade durante a segunda metade do século XX é capaz de interpelar certo entendimento um tanto reduzido, às vezes enviesado, que pareceu querer enquadrar o teatro feito em Pernambuco ou no Nordeste, de modo geral, a certos modelos bem controlados, que supostamente definiriam ou que reforçariam uma identidade própria para a expressão teatral de toda essa região tão vasta e tão diversa. Por exemplo, Hermílio Borba Filho, que em grande medida processou no âmbito teatral as ideias regionalistas, modernistas e tradicionalistas de Gilberto Freire, produziu uma dramaturgia marcadamente diversa, diversificada, experimentando vários gêneros, formas e conteúdos. Igualmente, o teatro de Ariano Suassuna, cujo sucesso, sobretudo das comédias, certamente foi decisivo para a valorização do moderno teatro nordestino e que, paradoxalmente,
parece ter sido tomado como uma espécie de paradigma quase impositivo para todo o teatro da região, também se revela, se examinado com atenção, na coerência do seu projeto estético, livre para se manifestar de maneiras variadas, indo do trágico ao cômico, do dramático ao épico. Luiz Marinho, outro nome de destaque nesse grupo de autores teatrais nordestinos, não foi diferente. Criou uma obra ampla e muito diversificada, embora tenha ganhado mais notoriedade, assim como Mariana, pelas comédias em que retrata, com algum saudosismo, aspectos pitorescos da vida rural de Pernambuco. Nesse viés, uma aproximação com a prolífica produção teatral de Isaac Gondim Filho revela-se um auspicioso passo para a expansão do nosso olhar sobre a moderna criação dramatúrgica em Pernambuco. Afinal, esse dramaturgo explorou uma grande variedade de ambientes psicológicos e de contextos sociais para tratar de questões como família, amor, preconceito, sexualidade, religião, injustiças sociais, amizade, sofrimento, desespero e morte. Joel Pontes, um dos maiores críticos e professores de teatro aqui de Pernambuco, no seu famoso livro Teatro Moderno em Pernambuco, destaca essa marca de Isaac Gondim Filho. Joel diz: Isaac Gondim é um desses autores que se fazem dentro da caixa do teatro. Foi ator, é diretor, é professor de interpretação, já manteve conjunto próprio, até que, desejoso por ordenar seus conhecimentos, frequentou vários cursos na Europa. Tem, sobretudo, daí, as suas preferências estéticas variáveis e peças de diversos tipos. Em sua obra, tudo varia, como se fosse um ator a representar vários papéis. Quem pode precisar exatamente os limites da fantasia e da realidade? Quem sabe se aquilo que julgam ser a nossa realidade não é verdadeiramente a fantasia dos outros? Talvez seja uma questão de ponto de vista, uma maneira de compreendermos, ou mesmo um simples caso de posição em relação às outras coisas. Nós, seres humanos, não temos o poder de alterar o que já está traçado. Quando muito, podemos conhecê-lo, mas não modificá-lo. Nunca percebemos exatamente o valor do tempo e deixamos que ele passe. Ou o matamos, ou o esquecemos. Mãe, não precisa mais se vexar. Agora a gente tem tudo de novo. Água e comida. Agora a gente vai ter fartura outra vez. Mãe vai fazer uma feijoada bem gostosa, com charque, com farinha. Não vai, mãe? E a gente vai comer muito, muito mesmo. Ninguém mais vai passar fome, nem passar sede. Não é maravilhoso? A ânsia do conhecimento arrasta os seres humanos
a busca da verdade. Por trás, como se lhes guiasse os passos incertos e vacilantes, surge a sabedoria com toda a sua experiência e erudição. A vida foge, sente-se o vazio tremendo, o escuro, vácuo em que se começa a afundar, o nada diante de tudo. Mas o desalento intelectivo é soerguido à força inquebrantável do querer. Eis tudo quanto resta. As trevas da inconsciência desceram sobre a alma. Revive-se em um mundo melancólico de penumbras à luz daquilo que já se foi, as lembranças e recordações do passado, suaves umas, amargas outras, evocação dentro do nada. A entrega e a posse de duas almas gêmeas em aspirações, na mais perfeita fusão de ideias. Grito de liberdade, independência da vida para a vida, sensualidade, padecimento e afeição, reminiscências inesquecíveis. Dos recônditos da alma ao impulso do remorso, busca-se o induto, contrito pesar, indagação consciente da humildade e do perdão da tentativa do resgate à paz interior, a quietude da própria vida. Criar bichinho, chove chuva. Choveu, pai, a terra tá toda plantada, toda molhada. O rio já tá correndo de novo. O barreiro tá cheio de água boa. O sítio tá que é uma beleza. Todo plantado. Agora a gente vai ter comida. Tem feijão, tem milho, tem mandioca, tem tudo. Tem muita água para tudo. Para plantação, para se tomar banho, para se lavar a roupa. Pelas reflexões compartilhadas e pela contribuição ao debate acadêmico e cultural nesta noite. Após essas ricas exposições, abriremos agora um espaço para diálogo com o público. Meu nome é Rafael Vilaça, eu tenho uma ligação, primeiramente, com a família, né? A tia. E, em segundo lugar, com essa universidade, a Unicap, porque eu fiz minha formação aqui. E eu devo essa parte da minha formação a Isaac. Eu tenho algumas situações que, apesar de eu ter uma idade, enfim, mais ou menos 35, né? Eu pude conviver com o Isaac no final de sua vida. Eu nasci em 90, Isaac faleceu em 2003. E eu, quando ia na casa, lá no Bairro das Graças, eu me lembro daquela biblioteca, lá no fundo do corredor. Um pouco escura, mas muito organizada, diga-se de passagem. E eu me lembro que não apenas tinha os livros, mas também aquelas fitas cassetes. Que eu creio que seja um hobby que ele teve ao final da vida, de literalmente regravar, daquele gravador que ficava na sala. E, especialmente filmes antigos, ele costumava gravar e repassar.
O primeiro filme que eu tive contato foi Fantasia da Disney. Daí você já tinha. E terminei, o último filme que ele me apresentou foi Fantasia 2000. Um pouco antes da sua partida. E uma coisa que eu me lembro em relação a Isaac é justamente que ele me falava das histórias da época do Drama do Evangelho, que é aquele livro publicado pela editora Vozes. Uma coisa que eu achei interessante quando a gente estava aqui no doutorado em Ciências da Religião, falando de Ciências da Linguagem, também tem o programa de Ciências da Religião, que eu fiz a formação aqui. E houve uma publicação do livro sobre Dom Helder e as artes. Quando teve o lançamento da peça nas igrejas do Recife, quando foi barrada a apresentação, Dom Helder traz para o Palácio dos Manguinhos. Mas entre a apresentação barrada nas igrejas e a apresentação dos Manguinhos, nós tivemos a crítica sobre o fato de ter aquele ator interpretando Jesus Cristo aos moldes do Alto da Compadecida, o Jesus Negro. E Dom Helder, na carta circular 195 de 1967, ele defende a peça e inclusive faz uma crítica que para a época era um absurdo, né? Como assim uma peça apresentada dentro de uma igreja vai utilizar um ator negro para fazer Jesus e a trilha sonora MPB? E aí Dom Helder, na sua carta circular, abre aspas, ele diz: e ainda dizem que não existe racismo no Brasil. Ainda me disseram que era não uma questão de racismo, mas respeito à verdade histórica. A verdade histórica é que Cristo pertence a todas as raças. E ele sempre está vivo onde e quando uma pessoa é esmagada. Agradeço a presença de todos vocês, mais uma vez a presença do Alegreto, que fez o trabalho muito de costurar a noite e essa alegria enorme de estar junto de João, de Luiz e de Leidson e, sem dúvida nenhuma, de Marta Gondim. Mas quem vai fazer a finalização, eu prefiro que quem faça seja a Alana, que é a nossa mestra de cerimônias, tá? Alana, por favor. Fazer um agradecimento formal agora, né? Agradecemos a presença de todos que participaram deste evento presencialmente e aos que nos acompanharam no canal do YouTube. Agradecemos a professora doutora Flávia Ramos, coordenadora do curso de Letras e Pedagogia, a ASECOM, a Elano Lorenzato e a professora Zuleika e ao padre Cristiano. Muito bem.